Então vamos voltar a nossa aula começando com a senhora, né? Já que você criou aí o tema. Então a gente na aula passada tinha começado a trabalhar, a falar de paisagismo contemporâneo. Na verdade eu estou falando de moderno e citando alguma coisa de pós-moderno também. Mas, caramba, eu botei no slide errado, que não é daqui que a gente vai começar não. Deixa eu ver se eu consigo retroceder por aqui. Apesar da jovem senhora ser uma referência fortíssima, não foi nela que começou, não foi nele que começou a história do nosso paisagismo. Até pouco tempo, gente, quando eu dava essa disciplina, eu até descartava a influência do período colonial, porque o que acontece? A gente tem sim uma história grande e bastante manifestação paisagística no Brasil inteiro do período colonial. E ao longo de todo o Brasil, na verdade eu estou descartando na minha explicação muita coisa que tem. Se a gente navega especialmente pelas cidades mais antigas, a gente vai para Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, entra pelo Nordeste, Manaus, a gente vai perceber uma quantidade exorbitante de praças que foram concebidas no período colonial. Só que como para a linguagem paisagística do período elas não tiveram tanta expressão, a gente vai só conversar sobre as principais manifestações e os principais nomes. E nesse sentido, quando a gente volta lá para o período colonial no Brasil, que a gente está preocupado mais com o período moderno e contemporâneo, né? Mas não pode deixar de explicar como é que essa coisa aconteceu no período moderno antes de entender o período colonial. Quando a gente vê o Brasil sendo colonizado, o que está acontecendo lá na Europa? Está acontecendo o barroco, o rococó, o maneirismo. E isso naquela época era a arte dominante, isso era o que era ser arte, isso era o que era ser arquitetura. Então existia um padrão clássico greco-romano que era reproduzido, ele estava sendo resgatado e sendo feito uma leitura quase que sem reler, quase que uma não releitura, só um resgate da identidade daquele período para os tempos quase que já modernos, né? Um pouquinho antes do tempo moderno. E aí, nesse sentido, quando o Brasil é colonizado por Portugal, ele traz toda essa informação que tem lá e praticamente não se sabe muita coisa sobre o paisagismo tropical. Então, o que era fazer paisagismo naquele período? Primeiro que a figura do paisagista em algumas regiões não era uma figura formada, não era um profissional que ele sabia tudo de paisagismo mesmo. Às vezes você pegava um engenheiro da parte botânica, ou você pegava um artista plástico que era bom de fazer escultura para as áreas externas, e esse cara, por ele ter alguma coisa envolvendo ou vegetação ou trabalho em área externa, ele acaba assumindo a frente do papel de paisagista, que é o que vai acontecer com o primeiro grande nome que a gente vai ouvir falar no paisagismo contemporâneo. Eu não sei falar francês, né? Então me perdoem se eu estiver falando errado o nome do cara aí, mas eu acho que é Auguste François Merry Glasieux. Estranho, né? Parece um nome meio feminino, né? O nome dele, mas é esse mesmo nome. Então ele foi chamado posteriormente de paisagista francês, mas na minha interpretação ele de paisagista não tem muita coisa. O que ele era? Era um engenheiro que estudou botânica. Então ele, a partir da influência que ele teve dos seus estudos lá no Museu de História Natural de Paris, ele foi se aprofundando em agricultura, em horticultura, né? Ele não tinha especialização específica nessa área antes, na sua própria formação, e aí ele acabou participando de uma reforma no Jardim Público de Bordeaux, na França, né? Aí, por conta disso, dessa experiência anterior dele em jardins públicos, ele acabou sendo convidado para vir trabalhar aqui no Rio de Janeiro, e ele chegou a ser diretor de parques e jardins da Casa Imperial, e inspetor dos jardins municipais também, né? Além dele ser um dos integrantes da Associação Brasileira da Aclimação. Então,
Como ele estava muito ligado ao imperador, então isso deu a ele a chance dele trabalhar com os projetos paisagísticos, né, acontecidos durante a corte no Segundo Império. Então ele começou a fazer várias obras, em especial no Rio de Janeiro, e as principais que ele fez foi reforma do passeio público, o Quintas da Boa Vista e o Campo de Santana. Essas obras, gente, na verdade, elas eram reformas, porque já existia um trabalho anterior. Ele vinha para fazer com que essa área tivesse uma cara de paisagismo, porque quem que estava trabalhando nessas áreas anteriormente, antes do Glaziot? Os artistas plásticos, que o que eles sabiam fazer? Isso já é uma leitura minha, tá? Os livros não falam isso, e talvez outras pessoas que vocês ouçam comentar sobre o assunto não vão ter essa visão, mas é a visão minha. Eles não eram paisagistas. O que eles sabiam fazer? A arte. Então, assim, vamos fazer o paisagismo, por exemplo, da Quinta da Boa Vista, ou do Passeio Público do Rio de Janeiro, que são parques públicos, esses dois. Então chama lá o cara. Ele não é um paisagista, ele é um escultor. O que ele faz? Ele faz um monte de escultura e aí manda pavimentar ao redor para a pessoa chegar e olhar a escultura dele. Ele não tem um trato paisagístico, ele não conhece o planejamento espacial com a composição humana, com as escalas, com o edifício, com a questão da composição visual, da percepção sensorial, que nós hoje, arquitetos, enquanto paisagistas, quando assumimos o papel de paisagismo, temos na nossa formação essa base, né? Vocês estão tendo nesse momento. Então, deixavam coisas a desejar. Então, naquele momento, o cara que poderia ter um pouco disso, e na minha opinião nem tanto, seria o Glaziot, porque ele tem a formação em engenharia, então dava pelo menos a visão sobre a parte de construção, né? Então ele acabou também, além de trabalhar com os parques públicos, por estar envolvido inclusive com o Império, com todo mundo que tinha poder nesse momento, ele acabou realizando também muitas obras particulares de repercussão, como os jardins das residências das princesas imperiais, a família do Barão de Nova Friburgo, Barão de Mauá, e dentre alguns outros aí. Petrópolis parecia que nesse momento ele era um local assim, era um alvo também, porque existiam pessoas de poder que tinham grandes propriedades nessa região, então era um local onde o paisagismo aconteceu. Na sequência, a gente vai ver Burle Marx, ele também vai ter uns trabalhos lá em Petrópolis. Bom, e vamos ver algumas obras dele. Obviamente eu não separei aqui todas, a gente está vendo algumas somente, para vocês terem noção dessa... esqueci também, tá? De falar essas coisinhas aí estão aí. Ele foi responsável pela descoberta de algumas plantas que só existiam aqui no Brasil, e ele foi um dos primeiros a adotar a vegetação tropical típica brasileira nos jardins e praças públicas, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente normalmente atribui ao Burle Marx, mas na verdade o Burle Marx ele começa a observar o trabalho do Glaziot, e a partir do Glaziot que você vê uma linguagem inicial no Burle Marx. O Glaziot não chega a trabalhar com linguagem moderna, o Burle Marx começa com essa coisa meio colonial e parte para a linguagem moderna, por influência também do Glaziot e do que ele vê lá na Europa. Aqui, gente, é a Praça Tiradentes, que é meio aquilo que eu estava falando para vocês mesmo. O que a praça tem de planejamento espacial? Muito pouca coisa. Vocês veem que ele resgata aquela identidade que a gente viu lá de Renascimento. Então, linguagem de arquitetura colonial no Brasil vem muito do Renascimento que a gente acabou de estudar. Elemento central, os elementos centrais eles normalmente têm água, além das águas eles têm esculturas. Ao longo da estrutura dos parques, a gente vai ver também bastante esculturas também. Nesse momento, gente, como a gente estava num momento... Oi? Tudo reforma dele. Todos que a gente está vendo aqui, já existia alguma coisa e ele foi trazido para fazer incrementos, melhorias. O que existia muito? As esculturas do mestre Valentim. Naquele período era um escultor reconhecido, famoso, um escultor de peso. Então ele introduzia um pouco mais da construção, dos elementos construídos, talvez da vegetação, tá?
Muitos desses parques eles passaram por muitas reformas, tanto nesse período quanto no período contemporâneo. Então, a boa parte do que havia de paisagismo, de conceito anterior e até de tipo de vegetação típica foi perdido e foi descaracterizado. Os próprios livros, quando você começa a folhear, mostram naquela época tinha essa e essa planta. Hoje em dia, aí vem um cara lá da prefeitura do Rio de Janeiro que não saca muito, não tem uma preocupação com a identidade, com a história do Rio de Janeiro, e arranca aquela planta que está velha e bota uma nova, sem se preocupar qual é a identidade que aquela planta tem para a história do paisagismo brasileiro, né? Qual é o critério também de uso dela, nosso resgate cultural também do ponto de vista botânico. Então eles acabam descaracterizando muito esses locais aí. Então a Praça Tiradentes ela é uma região assim é uma referência, um endereço conhecido no Rio de Janeiro. Tem até aqui uma historinha aqui anotada. Ela se originou a partir do desmembramento do campo de São Domingos. Inicialmente se chamou de Rócio Grande, numa referência ao Largo do Rócio, passando a ser chamado de Campo dos Ciganos, por ter sido ocupado por tendas de ciganos. E aí depois houve a inclusão de algumas construções, né, à sua margem, mais à frente. E aí foi inaugurado, na sequência, um teatro francês-brasiliense, que atualmente é o Teatro Carlos Gomes. E aí foi quando a praça adquiriu o atual nome, porque foi em comemoração ao centenário da morte do Tiradentes, né? Bom, e aí uma coisa que é interessante que tem lá é que as esculturas que existem lá, muitas delas têm motivos simbólicos. Infelizmente eu não estou com a imagem de todas elas para mostrar para vocês, mas a gente tem aí o centro, a escultura do Dom Pedro, que ele está a estátua, a escultura mais imponente, né? E aí ele está realizando aí o ato de independência, na expressão que ele tem aí, na figura. Mas lá também tem umas esculturas de dragões e umas esculturas indígenas que representam os rios que a gente tem no Brasil, né, e a nossa cultura. Então a gente tem o rio Amazonas, o rio Paraná, o rio São Francisco e o rio Madeira, e eles são representados pelas esculturas dos índios que aparecem nessa praça, tá? Infelizmente eu não consegui resgatar essas imagens dos índios, porque foi bem demorado para eu conseguir. Eu falei para vocês que eu perdi meu material, né, antes da aula, antes da gente iniciar as aulas. Então, para recompor tudo a tempo da gente conseguir ter o material, não deu tempo para eu colocar tudo que eu tinha antes. Mas vamos ver outras imagens aqui de outros trabalhos do Glasiou. Esse daqui já seria o antigo chafariz da praça, que não está mais aqui nessa área. Ele foi resgatado para dentro do museu do Catete, mas ele era no antigo palácio do Catete. O Palácio do Catete, gente, ele fica localizado no bairro do Catete, que também é dentro, tudo isso aí é no Rio de Janeiro, né? Já foi a sede do Poder Executivo até 1960. Depois desse ano ele foi transferido para aqui, para Brasília, né? E aí depois o palácio passou a se chamar museu. Ele virou um museu que tem lá as expressões do período, né? Então, já houveram, depois da remodelagem que a gente vê aí do Glasiou, com essas esculturas. Aliás, eu não sei se vocês viram lá no meu Facebook, eu postando umas imagens de algumas praças coloniais. E tem uma lá em São Paulo que eles fizeram uma verdadeira aberração. Eles pegaram uma praça assim, com essa identidade bem colonial, com as esculturas bem originais, que naquela época o mestre Valentim, acabei de citar, era um dos principais artistas, muito respeitado. E parece que modelaram, pegaram assim, tinha um leão, por exemplo, lá lindo desse período colonial, super bem modelado. Aí substituíram por um todo coloridinho, parecendo aqueles bonecos de teatro infantil. E aí coloriram a praça todinha, sabe? Descaracterizaram tudo, ficou um negócio esquisito. Ficou entre pop art e cenografia de teatro infantil. Ficou um negócio desse jeito. A gente vai ver no Brasil acontecer vários dessas aberrações. Eu não duvido que lá no Rio esteja acontecendo coisa desse tipo também. Se bem que as obras do Glasiou, elas têm, e as do Burle Marx, elas têm um caráter de proteção mais forte em cima dele. O IPHAN fica
mais de junto, fazendo a fiscalização. Esse aí provavelmente foi deslocado até porque no Rio de Janeiro, vocês sabem, a maioria das praças passam por uma depredação muito forte. Então a maioria estava muito depredado, quebrado, mal cuidado, não é para não ficar exposto e sujeito as pessoas estarem depredando mais ainda. Eles fizeram um transporte de algumas das obras para dentro. É isso. Vamos ver outro trecho aqui. Aí já é uma imagem do Parque do Quintas da Boa Vista. É um parque municipal, fica lá no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. E ele é um parque grande, né? Ele tem um valor histórico grande, porque justamente aí hoje tem o Museu Nacional de Arqueologia e Antropologia. Ele já teve o Palácio Real, né, de 1810 a 1821 e o Palácio Imperial de 1822 a 1889, e foi onde abrigou a residência da família imperial brasileira, né, até 1889, desde a proclamação da República. Então, por isso que ele tem essa importância toda. Dentro ainda desse parque também localizava-se o Palácio Leopoldina, que foi depois demolido, né, lá nos anos 30, e hoje em dia é o parque que abriga o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Então ele tem todas essas pré-requisitos aí de importância, uma área muito interessante. Aqui, ó, é o trecho onde aparece o palácio que fica lá dentro do parque. Aqui já é o passeio público. O passeio público do Rio de Janeiro, ele já fica lá na Lapa, né? Então ele foi inaugurado no século XVIII e ele foi considerado o primeiro parque público das Américas, então por isso que ele tem essa importância toda aí. Nele a gente vai ver de maneira bem expressiva esses jacarés aí, por exemplo, eles são esculturas, são obras do mestre Valentim. Então o Glazio ele chega aí nesse projeto para fazer tipo uma reforma, acrescentar alguns elementos, né, que na verdade dá continuidade ao trabalho. Ele foi colocado numa das extremidades da cidade, colocado junto ao mar, na Lagoa Boqueirão de Ajuda, que atualmente é o Largo da Lapa. E segundo fontes da época, a lagoa já estava bastante suja e ela estava sendo um foco de proliferação de doenças, né? Então justamente precisava fazer um retrabalho, uma recuperação dessa lagoa. Então por isso que foi lançado esse projeto. Aí nele foram introduzidas muitos elementos decorativos, como chafarizes, estátuas, pavilhões, esse portal que vocês estão vendo aí na imagem, né? Então ele tinha diversas alamedas que conduziam às fontes, e sem falar que ele já estava localizado num trecho do Rio de Janeiro onde a própria beleza natural ela favorecia, né, o visual, porque ele fica próximo à Baía do Guanabara. Então só isso aí já faz do parque uma visão super interessante. Ele já apresenta muitas paisagens naturais ao seu redor, por conta da Baía do Guanabara. Nele mesmo existiam alguns pavilhões com várias pinturas e algumas paisagens expressadas nessas pinturas de trechos do Rio de Janeiro. O desenho original do parque foi alterado em 1864, né? Aí foi quando o Glazio entrou aí, mas ele conservou os elementos arquitetônicos, tá? O jardim que ele propõe no primeiro momento, ele tem uma característica inicialmente bem próxima do inglês. Então ele tem aquela irregularidade, aquela quantidade de informações de misturas, e tem a questão clássica também, que a gente no Brasil, a gente não herda nada puramente inglês em termos de linguagem arquitetônica, né? A gente pega Portugal, e considerando que a gente pega Portugal, ele vai resgatar também aquela identidade geométrica, clássica, simétrica, que os parques renascentistas teriam no período inicial de Renascimento. Bom, como ele não é o nosso principal foco, eu não estou trazendo tantas obras dele assim. Eu até gostaria de ter colocado mais,
Assim, ó, outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu esqueci. Então, naquela época, era, até por uma falta de domínio do paisagismo tropical e da vegetação nativa, então era mais comum, em vez de você aproveitar o que existia aqui, trazer as palmeiras imperiais de lá da Europa, né? Os portugueses traziam, e aí, vez por outra, eles aproveitavam essa vegetação. Então, a gente vai ver muita vegetação europeia introduzida nesses parques, e uma coisa ou outra do paisagismo brasileiro nativo sendo trabalhado. Aí a gente vai ver os filodendros, vamos ver algumas bromélias, algumas coisas do tipo já no trabalho do Glasiou, mas não era uma preocupação assim tão forte como se passou lá na frente, quando a gente chega no Burle Marx. E aí a gente sai aqui do Burle Marx e vai pegar um período um pouquinho mais à frente, na verdade bem mais à frente, porque a Rosa Clias ela entra na história do paisagismo em período um pouquinho posterior à atuação do Burle Marx, quando ela entra Oi? Ela entra depois tanto do Glasiou quanto do Burle Marx, mas eu quero dizer que se a gente for seguir uma sequência cronológica, eu não ia falar para vocês agora de Rosa Clias, eu ia falar do Burle Marx, mas deixando o Burle Marx por último, dada a importância dele, a gente tem mais o que falar, e a gente tem também um vídeo para assistir do Burle Marx. Então, por conta desse vídeo, eu vou falar dele bem na hora que a gente cortar para assistir o vídeo. Quem está assistindo em casa, entra no meu canal do YouTube ou no meu site, no arquitetobrasilia.com, que lá tem o mesmo vídeo que aqui na gravação vai ficar gravado, porque a gente vai interromper e vai assistir, tá? O que acontece? Bom, a primeira coisa é que a Rosa Clias ela acaba significando no Brasil a expressão da inclusão da identidade feminina em paisagismo. A gente não tem, aliás, no mundo inteiro quase nenhum nome feminino. Os nomes femininos na arquitetura já são poucos e no paisagismo menos ainda. Então, quando Rosa Clias começa a prestar serviço para a Prefeitura de São Paulo e projeta o seu nome, ela faz um feito e ela inclui as mulheres no feitio paisagístico, e ela inclui justamente na maior capital brasileira. Então isso aí acaba tendo uma repercussão muito grande, né? Ela é nascida no interior de São Paulo, né? E começa a trabalhar no período entre o moderno e o contemporâneo. As principais obras que ela vai desenvolver é o Vale do Anhangabaú, que é nada mais nada menos que a região central de São Paulo, onde todos os movimentos acontecem, onde está tudo que há de mais importante em São Paulo, ao lado do Teatro Municipal, que é uma grande expressão arquitetônica, inclusive. Ela se forma na Universidade de São Paulo, onde também faz o seu mestrado, e ela acaba, por conta disso, ela acaba participando de vários concursos e ganha vários prêmios nessa área, e começa a prestar serviço para os órgãos que cuidam dos parques urbanos de São Paulo. Inclusive, a dissertação de mestrado dela é voltada para isso, e na sequência ela escreve o livro de Parques Urbanos de São Paulo, que vai virar um livro de referência para os estudantes de arquitetura, já que a gente não tem a faculdade específica de paisagismo no Brasil. Então ela vai acabar sendo uma pioneira no sentido, quando se fala em arquiteta, né? Ela é uma das pessoas que mais critica a maneira como o paisagismo é aqui no Brasil, a maneira como o paisagismo é ensinado. Ela vê o que nós professores, o que nós paisagistas vemos na nossa atuação, que a quantidade de conhecimento que vocês têm de disciplinas é muito pouco, precisaria de uma formação à parte, como de fato temos, inclusive aqui em Brasília, uma escola só de paisagismo. Ela tem reconhecimento pelo CREA, ela dá registro, mas ela não é uma escola de nível superior. Nós temos 3 ou 4 reconhecidas no Brasil inteiro, né, que habilita o profissional a ter registro, mas ainda assim ele tem uma capacidade para atuação menor do que a do arquiteto, mesmo estudando muito mais paisagismo do que o arquiteto. E ela, inclusive, ela é a pessoa que funda a ABAP, que é a Associação Brasileira de Paisagismo, que eu particularmente me inscrevi nessa ABAP alguns anos atrás e nunca vi nada, que parei de pagar e não estou mais inscrito nele, porque não vi muito sentido, não vi muitas realizações.
mas já foi pelo menos uma iniciativa de ter uma classe, né, que tem uma organização, que luta pelos seus direitos. Bom, ela também trabalhou com a Avenida Paulista, além dessas obras que eu acabei de citar, trabalhou com obras de grande escala no estado do Amapá e no Pará, mas na verdade a grande manifestação dela, do trabalho dela, fica lá em São Paulo, né? Especialmente as obras da parte urbana, da parte central paulista. Ela tem um papo aí que está muito relacionado com... Ela tem que eu acho também uma besteira muito grande, não tem nada demais que ela fala, mas todo repórter, quando ela vai dar entrevista, ela ainda dá muita entrevista, ainda hoje, né? Fala dessa síndrome de Deus, porque ela acha que o paisagista, ele tem essa síndrome de achar que ele interfere na natureza e muda os espaços, né? Eu não vejo com grande mérito essa defesa que ela faz, não vejo nada demais, nem acho que tem nada dessa síndrome de Deus. Mas, enfim, ela cita isso nos diálogos dela, nos textos dela. Aqui é mais um ângulo, né, diferente do Vale do Anhangabaú. Gente, quando você fala assim, isso é uma imagem do Vale do Anhangabaú, você está falando que você está mostrando o que é o centro de São Paulo, por onde todo mundo passa, onde estão as coisas mais importantes. Eu tive lá, inclusive, recentemente em São Paulo, tirei muita foto, só que infelizmente perdi, né, minhas fotos. Meu celular deu problema, tive que formatar, eu não pude trazer. Eu tenho, inclusive, fotos assim, de 360 graus do Vale do Anhangabaú, mas infelizmente tive que repor essa, porque inclusive perdi o meu material, né, já falei para vocês. Então, esse trecho aqui, que tem essas cascatas, essa queda, que é uma volumetria que tem vários níveis, né, vai subindo. Que eu me lembro lá, tem um trecho aqui onde tem um Ralph também, de skate e tal. Infelizmente lá não está tão bonitão como está aqui, com esse verde tudo. A prefeitura provavelmente relaxou, e lá quando eu tive tinha muito mais fezes assim nos cantos, e é bonito isso de se ver, é muito interessante lá, mesmo do jeito que está depredado, mas não tem esse verde todo. Tem essas árvores aqui, tem essas pedras, mas não tem muita coisa. Do lado de cá, que eu não estou com a foto para mostrar, tem umas esculturas maravilhosas, muito bonitas, muito arrojadas, modernas. E aqui eles fizeram um trabalho nesse prédio que tem uma textura assim, rústica, interessante, ficou bonito de fundo aqui para o Vale do Anhangabaú. Outra coisa, deixa eu ver se na foto anterior mostra. Subindo aqui, para esse lado de cá, é onde está o Teatro Municipal. Então de lá vem um pátio de esculturas. Não, eu vou entrar na internet. Não é possível que a gente não vai ver Vale do Anhangabaú. Que bom que a gente tem esse recurso hoje em dia, que botaram um cabinho pra gente, e isso já tá lá pra gente ter acompanhamento. Não vou deixar vocês sem verem isso aí não, que é muito interessante. Porque na verdade, quando você vê a chegada do Teatro Nacional, do Teatro Municipal de São Paulo, para o Vale do Anhangabaú, você vê bem a transição do colonial para o moderno, né? Então fica aquela mistura bem interessante de linguagens. Aí você vê onde acaba o trabalho dela e onde tinha o trabalho mais colonial. Obviamente, se o meu computador aqui ajudar, que eu entrei aqui no navegador, danado até agora não processou. Tá uma maravilha. Lento pra caramba. Deixa eu tentar tirar a exibição de slides do PowerPoint, porque de repente é ele que está pesando aqui e não está deixando a página da internet entrar.
volto o navegador. O Internet Explorer está ajudando mais. Tem uma imagem em cima. Tem uma imagem em cima. Mas agora já está entrando. Vou conseguir. Já está acessando, porque eu ainda não transferi para a tela aí para vocês. Agora o que está massa aqui agora já é a internet aqui da faculdade, que também está lenta toda a vida. Poxa, acho que eu vou ter que deixar por último. Entrou agora. Teatro Municipal. Beleza, consegui chegar no teatro. Mas a imagem que eu peguei aqui não tá parecendo que eu tô no Vale do Anhangabaú, não. Tá estranho a visão. Mas tá, tô vendo aqui as calçadas. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Olha lá, então lá na foto, aquela calçada que a gente vê é essa de cá, ó. Aqui é onde tá o Teatro Municipal. Aqui é o pátio de esculturas coloniais. E aí começa um paisagismo aqui, trabalho já mais dela. Tem umas palmeiras aqui bem grandes. E aqui tem uma ponte que passa pra gente ir lá pra aquela avenida lá, que é onde tem os camelódromos, que é famosa em São Paulo. Eu adorei no dia que eu fui, eu tinha um vídeo gravado que eu perdi, teve tiroteio, briga dos camelôs com os policiais, achei massa. No dia que eu estive aqui, estava acontecendo a Marcha da Maconha. Pensem no que foi. A Marcha da Maconha estava acontecendo. Eu que nunca tinha visto uma quantidade grande de gente fazendo uso, né? Via a manifestação em si, para mim foi uma cena surreal estar ali, porque eu conhecia ao mesmo tempo o Vale do Anhangabaú, o paisagismo da Rosa Clias e a turma da maconha toda lá, mais de 1000, né, na minha frente, né? E eles não faziam só o uso da droga não, rolou muita coisa lá na rua, né, que a gente via. Mas vamos tentar entrar aqui com o Google. Olha, já tem as fotinhas prontas aqui, né? Quando você colocar a pessoinha lá, você andar pela praça. Vou jogar a pessoinha lá. Ruim é que eu tirei da minha tela e daí eu não tô... Você sabe onde está o bonequinho aqui? Ali, ó, do lado. Lá na verdade, aqui no cantinho. É esse aí? Aqui a gente está vendo o teatro, que eu infelizmente aqui não estou conseguindo acertar um trecho para a gente olhar ele de frente. Olha lá, só de estar de frente do teatro a gente já tem uma visão muito massa dessa área. Aí quando você vai passando por aqui, tem um acesso com a escadaria. Nossa, altas lembranças, eu estava feliz no dia que eu visitei esse local aí. Aí começa aqui o pátio de esculturas. Pena que eu acho que ele não deixa descer por aqui. Não tá deixando não, eu posso ir para lá. Opa, dei um pulo, fui para até do outro lado da avenida.
Nossa senhora, deu um salto aqui, ó. Caí lá embaixo do vale. Ou não, ou aqui ainda é a ponte. É a ponte ainda. Não. Então vou fazer o seguinte, eu vou voltar. Deixa eu ver uma coisa mais aérea, ver se não me dá. Vou por aqui mesmo. Ah, é foto fixa, né? Não é navegando no Maps. Não. Opa, desculpa. Vou lá pro navegador aéreo mesmo. Aqui no canto. Tá travando e o mouse não quer aparecer o ícone lá. Pronto. Se vocês enxergarem daquele tá de novo, me digam, porque eu já me perdi tudo. Aqui, né? Tá aqui. Vamos ver se a gente consegue. Viaduto do Chá. Vamos cair aqui dentro desse trecho. Agora vocês sabem que aqui deve ser mais ou menos na época que eu fui lá, o jeito que estava. Não tem imagens de lá. Sabe por quê? O Google Maps passa de carro. E aqui é um local para onde você transita de pé. Não tem como acessar de carro. Olha lá, eu estou jogando aqui, o bonequinho não está querendo ir. Já joguei ele 2 vezes. Deixa eu ver se tem alguma rua aqui que o carro chegue para eu jogar o bonequinho lá dentro dela e tentar andar. Ele está caindo e não está se achando não, ele está reclamando aqui. Ele não está gostando, realmente não dá para chegar no Vale do Anhangabaú assim. Enfim, vamos voltar para as minhas fotos, ou ver se tem aqui no próprio Google Maps uma foto de lá de baixo. Tem um monte de coisa, eu vou navegar nelas, vamos ver. A visão de lá do teatro, a visão do outro lado, né, passando pelo lado do Viaduto do Chá. Que é isso, Jesus? Já atravessando para o outro lado da ponte, a igreja que tem lá perto. A ponte do Viaduto do Chá. O vale está aqui de baixo, ó. O que eu estou querendo ver está aqui, mas infelizmente não tem nenhuma foto apontando para lá. Queria ver o paisagem. Opa, vamos ver essa. Essa parece que já é próxima ao Pátio das Culturas. E é dentro do Maps. Mas não é não. O Pátio das Culturas fica lá para o outro lado. Que já está em outro trecho da cidade, já estamos distante do. Aqui a gente já saiu muito, já estamos distante, já estamos olhando ele bem de longe. Enfim, já estamos navegando dentro do centro de São Paulo, não é exatamente o que eu quero mostrar para vocês não. Vamos voltar para nossos slides. Bom, mas o Vale do Anhangabaú é só mais um dos trabalhos da Rosa Clias. Foi um dos mais importantes? É um dos mais importantes, se não for, eu acho que para mim é o mais importante, porque ele é o centro da maior capital brasileira, né? Então, a maior capital da América Latina. Então, ele na verdade é o trabalho mais importante e é um dos mais importantes também da América Latina. Jesus amado, deixa eu conseguir fazer isso voltar, que ainda não me achei aqui dentro também. Acho que eu tenho que clicar aqui. Não, nada. É porque eu tirei a projeção. Então, o que a gente estava vendo agora há pouco é esse lado de cá, que é onde estava o teatro, aí tem a descida para o pátio. A gente só viu as costas do pátio das esculturas, quando a gente chegou ali naquele trecho, e aquela visão que a gente estava tendo aérea é aqui.
Então a gente tem, desse lado de cá, onde está esse jardim, o local que eu falei tem umas esculturas belíssimas, e esses trechos aqui que lá hoje não está assim tão bonitinho, pelo menos não estava a última vez que eu fui. Não está com esse paisagismo tão vistoso, essa coisa tão viva como está aparecendo aqui na foto. Então a gente vai para um segundo trabalho aí da Rosa Frias, que também é um dos mais importantes, que é o Parque da Juventude. O Parque da Juventude, ele foi muito falado na época que ele foi feito, porque ele era uma área do antigo Carandiru, onde vocês sabem que teve aquela catástrofe toda, que deu origem ao filme, etc. E por isso que ele repercutiu tanto. Então foi transformado num parque público e chamado de Juventude justamente porque ele tem muitas atividades atrativas para adolescentes, como quadras para realização de esportes, pistas de skates, tem vários halfs. Então ele é um atrativo muito grande para a população jovem da periferia de São Paulo. Por isso que ele tem essa repercussão aí. É interessante vocês notarem que nesse período aí, que ele já é um período moderno e tardio, já não é uma coisa como o Niemeyer, o Burle Marx fez, que pega a fonte da modernidade, do modernismo, e começa a introduzir conceitos. Ela já está num período com a linguagem muito mais limpa, com pouca vegetação, muito elemento construído, até pela característica que se prestava o parque e pela localização. Então ele não poderia ser um elemento de grande investimento, porque é numa periferia, ele não poderia ser uma coisa que demandasse grande manutenção, por isso que a gente vê a vegetação já mais escassa. E esse visual que você vê dessa iluminação interessante, obviamente não é projeto da Rosa Frias, foi contratado um escritório à parte para dar esse efeito de iluminação que vocês percebem aí nos projetos, né? Muita gente pensa em sair da autoria dela, mas não é. Teve um escritório específico para fazer isso. Uma obra que é interessante a gente observar, além aí do Parque da Juventude, é um trabalho que ela fez em parceria com o Roberto Parada, que é um arquiteto daqui de Brasília, né? Ele inclusive estava cursando mestrado junto comigo com o Monteiro, quando a gente estava lá na UNB fazendo mestrado. Deve estar ainda, né, fazendo. Monteiro já está no doutorado, eu abandonei. O Sérgio, eu acho que ele encontrou os mesmos problemas que eu. Eu não conseguia vender muito a minha ideia para os orientadores, e ele também, porque a tese dele a dissertação dele era uma análise das próprias obras dele, porque o Sérgio Parada é um dos nomes da arquitetura brasiliense, né? E isso não agradou muito os professores não, porque isso é como se você estivesse se autopromovendo, né? Então, E você? Então, isso gerou, inclusive, comentários muito maldosos por conta dos professores, né? De um professor especificamente que era o meu orientador. E ele era bem cruel, eu fui muito cruel com ele, fui cruel comigo também, foi por isso que eu desisti do mestrado. E não consegui voltar ainda, e pretendo voltar para outro departamento por conta disso. Mas, enfim, a própria casa do Sérgio Parada, ela é uma referência arquitetônica aqui para Brasília. E aí ele convidou a Rosa Frias para fazer o paisagismo da casa dele. E aí vocês vão ver que aí você já tem um conceito de sustentabilidade implantado no jardim. Por exemplo, as calçadas aqui do lado, elas são de blocos de concreto entremeado. Ou seja, para garantir a permeabilidade. Aqui em Brasília, inclusive, trabalhar com esse tipo de solução é uma das maneiras de você conseguir aprovar um projeto em áreas onde o índice de permeabilidade está maior do que a norma permite. Se você for trabalhar com determinadas regiões, aqui, se eu não me engano, ou é 60% ou é 40%, eu me esqueci agora. Ou você tem que ter no máximo 60% de construção, ou é no máximo 40%, tem que deixar o restante, né, como área permeável, ou seja, não pode pavimentar, não pode construir, não pode fazer nada nessa porcentagem que sobrou. Quando você coloca um piso, que apesar dele ser pavimentado, ele tem essa característica de ser entremeado, ele é considerado piso semi-permeável. Então os órgãos de Brasília, as administrações, eles permitem que a gente faça esse tipo de solução. Mas aí você vai ver que a Rosa Frias, nesse sentido, ela faz uma coisa bem livre, bem contemporânea, né? Um traço muito orgânico, uma coisa bem moderna, provavelmente muito inspirada também nos mesmos temas
que os arquitetos americanos se inspiram, são os trabalhos neoplasticistas, a arte surrealista, a arte abstrata. Então ela faz uma coisa bem nessa linha. A linguagem da Rosa Clears é uma linguagem bem mais limpa, não sei se vocês percebem. Quando a gente vê os outros parques e praças brasileiros, tem uma inclusão muito maior de vegetação do que a gente percebe no trabalho dela. Então ela vem com essa identidade aí, né? Muito mais suave para o que a gente vê em termos de restante do Brasil. Eu, quando comecei a trabalhar, eu me espelhava muito assim nessa linguagem mais limpa. Eu diria que a maioria de nós arquitetos não trabalha muito com uma quantidade grande de vegetação, não. As pessoas da área mais assim voltada para a botânica, elas têm esse apego maior com vegetação, e eles acabam projetando bem mais vegetação. Nós arquitetos trabalhando menos, talvez até pelo pouco domínio que a maioria de nós tem em relação a isto, né? Aqui está alguns dos parques que ela fez, que são referência no Brasil, e eles estão aí anotados nos slides, justamente porque a gente vai ter um trabalho que vocês vão fazer, vocês vão pesquisar alguns parques desses daí, tá? Vão ter que apresentar as datas, o local, mostrar fotos e entregar o trabalho. A gente vai fazer tanto dos arquitetos americanos quanto dos brasileiros, porque eles são as maiores influências para vocês agora, tá? A gente vai começar a etapa prática de projeto. Então a gente para aqui a Rosa Clears e começa a estudar o grande expoente, a maior referência internacional de paisagismo no Brasil, que é o Roberto Burle Marx. O Burle Marx, ele é nascido em São Paulo, ele nasceu em 1909, ele era filho da Cecília Burle, que é de origem pernambucana, né, e tem... Ela é uma família pernambucana, mas de origem meio afrancesada, meio aportuguesada. E o pai dele, o Wilhelm Marx, ele era um judeu alemão nascido em Stuttgart e criado em, eu não sei falar o nome, Trier, não sei como fala isso em alemão, né? Que é a mesma cidade do Karl Marx, que era primo inclusive do seu avô. Na infância ele viveu na Avenida Paulista, né, e desde pequeno ele teve muito contato com paisagismo. A mãe dele era grande apreciadora de paisagismo, então ela cultivava dentro da sua propriedade muitas rosas, begônias, antúrios, né, várias outras espécies inclusive brasileiras, como tinhorão, o próprio antúrio e várias outras que eram típicos aqui do nosso paisagismo. Aí, justamente por conta dessa proximidade que a família dele, que a mãe dele já tinha com o paisagismo, ele começou a se aproximar muito de plantas e ter o seu próprio cultivo, que já herdava da mãe. Aí, um pouquinho após a adolescência dele, aproximadamente aos 19, 20 anos de idade, o Burle Marx começa a sofrer de um problema nos olhos, e não tinha tratamento aqui no Brasil, né, para resolver esse problema dos olhos deles. Então o que eles fazem? Eles se mudam para a Alemanha, que era onde o pai dele sabia que existia um tratamento para esse problema. Aí o que acontece? Quando ele chega lá, o que está acontecendo na Alemanha? Todo o movimento de vanguarda modernista. Então o cara começa a ver o que está acontecendo no modernismo, começa a se apaixonar e ele começa a se interessar em estudar as vanguardas artísticas e inclusive, quando ele chega lá na Europa, ele se impressiona com o fato de que as pessoas... lá na Europa admiram muito o paisagismo tropical e eles têm verdadeiras estufas com todo um acervo de materiais e de plantas que a gente aqui no Brasil não se preocupava, não tinha tanto interesse, e ele começa a se apaixonar pelo paisagismo, pela flora brasileira, né? Então quando ele volta para o Brasil, ele já volta com isso despertado, porque lá em Berlim ele tem acesso a essa estufa e começa a ver no Jardim Botânico um monte de coisas e a vislumbrar o que ele poderia fazer aqui estando no Brasil. Só que, na verdade, o Burle Marx, ele não entra na escola de belas artes para estudar arquitetura e nem paisagismo não, tá? Ele estuda artes plásticas,
estuda especialmente pintura, só que ele não deixa de observar em paralelo a vegetação, ele não deixa de estudar a nossa botânica, a nossa flora, e aí ele vai fazendo esses trabalhos em paralelo. E aí ele começa a receber muitas influências dos artistas cubistas, dos artistas do surrealismo. Então ele vai pegar muito da linguagem do Cézanne, do Picasso, Braque, Ledger e vários outros nomes aí. E aí ele começa a trabalhar influenciado por essa referência. Logicamente que como ele teve a formação também clássica, a formação retratista, de reprodução da realidade, ele passa também por um período onde ele começa a fazer essa reprodução fiel. Mas depois ele se larga um pouco disso e assume essa característica de artista mais abstrato. Só que o que ele vai fazer? Ele vai crescer muito seu trabalho para o lado da pintura, começa a fazer também esculturas, tapeçaria, cerâmica, ele faz design de joias, enfim, ele faz uma pancada de coisas. Ele começa a trabalhar também com as imagens, com pictórico, começa a trabalhar com murais, e ele começa a ver nessa linguagem uma possibilidade de transformar essa arte dele em jardim. Então vocês vão ver que os primeiros trabalhos do Burle Marx no primeiro momento vai ser muito mais uma tela de arte que ele tenta colocar a vegetação do que um projeto paisagístico. Pelo menos eu tenho muito dessa visão quando eu olho os primeiros trabalhos dele, né? Então o primeiro trabalho assim de repercussão que ele vai fazer vai ser uma casa que foi desenhada pelo Lúcio Costa em parceria com Gregory, eu não sei falar o nome, mas parece ser Warkwitz. E depois desse convite ele começa a desenhar paisagens, a fazer projetos de paisagismo, especialmente no litoral do Rio de Janeiro, né? Que é também aonde ele começa a montar o acervo dele, e ele pega uma propriedade, começa a ter o seu cultivar de paisagismo, de botânica tropical, que lá na frente vira um museu, que hoje é um local para visitação, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para falar para vocês aqui da história dele, antes da gente passar aqui para os próximos slides. Vamos ver algumas obras. Bom, eu não vou mostrar todas as obras não, até porque a gente vai assistir o vídeo já, e na reportagem eles mostram muito dos palácios daqui de Brasília, mostra muito das obras que ele faz no Rio de Janeiro. Então, muita gente quando fala em Burle Marx atribui muito o trabalho dele ao Rio de Janeiro e a Brasília. Mas não foi no Rio de Janeiro e em Brasília que o Burle Marx começa a fazer as obras públicas, tá? Burle Marx ele foi diretor da Secretaria de Parques e Jardins do Estado de Pernambuco, e as primeiras obras em parques públicos que ele faz são os de lá de Recife. Depois desse período que ele trabalha lá, é que ele começa a repercutir, vem para o Rio de Janeiro, começa a fazer as suas obras, e aí ele faz Brasília também, que são as obras mais conhecidas. Então eu estou mostrando até algumas pouco conhecidas. Essa praça aí é uma praça que a gente tem muito pouca vegetação, mas fica aqui no setor militar urbano de Brasília. É um trecho muito bonito, das obras que eu mais admiro dele. Realmente é uma das coisas que eu mais gosto. Ela fez uma cara feia, né? Porque não tem planta, não tem vegetação, né? Mas vocês fiquem atentos até para o que a gente discutiu, conversou no primeiro dia de aula. Paisagismo não é só vegetação, aliás, tem obras inteiras de paisagismo que não tem uma única espécie vegetal. Então a gente precisa estar pensando que o paisagismo é o trato social, funcional, artístico e cultural do espaço externo e da paisagem, não necessariamente da vegetação. Quando eu vi esse jardim, eu não sabia que era dele, mas tipo, eu fiquei... Ele meio assim, sei lá, ele fez lembrar uns cristais pra gente, eu acho, com esses monumentos dele, né? Com essas coisas dele. É que tipo, parece tão pesado assim, e cristal é tão leve, sei lá, eu achei meio assim. Foi o que eu senti. Ele talvez esteja
querendo criar um contraponto com o que tem nas curvas que estão na frente justamente dessa área. Deixa eu ver se eu consigo abrir, já que a gente deu uma navegadinha. Lá é um local que passa de carro, então eu acho que a gente vai conseguir sim entrar na Praça dos Cristais e ver os prédios de Niemeyer que ficam bem na frente dele. Só esqueci que não é por aqui, a gente tem que estar por aqui. Praça dos Cristais, Brasília. Ai, moço, deixa eu trazer para cá porque eu não enxergo nada aí no projetor. Eu acho que se eu navegar pelo Maps até chegar lá, eu vou achar mais fácil do que digitando o nome. Praça dos Cristais. Setor Militar Urbano de Brasília. Perfeito, achei. Vou jogar o bonequinho lá dentro para a gente navegar nela. Chique pra caramba. E olha lá. Aí aqui estão as obras do Niemeyer, né? A gente atravessa pro outro lado e aí chega lá na Praça dos Cristais. Eu acho esse um dos trechos mais bonitos, embora ele seja de extrema simplicidade. A gente não tem muita coisa aqui. Uai, cadê a praça? Acho que onde o carro passou a gente não consegue enxergar muito ela. Eu estou até desnorteado. Mas vou botar aqui já direto. Bom, enfim, os monumentos estão aqui. Esse é o formato dele, né? Muito composto de curva. Aí, como já tinha muita curva, eu acho que o Guller Marx não quis enfatizar isso. E o que ele apresenta, não é nada disso que eu quero mostrar, na proposta dele. Aqui já é a visão estando dentro da praça, olhando lá, né? Para esses elementos. Olha lá, de um outro ângulo. Bonito, né? Visto por esse ângulo é bem mais interessante, especialmente se os cristais estão bem de pertinho. De longe não é muito bonito de ver mesmo não. Eu particularmente acho um dos melhores trabalhos do Guller Marx. Sério? Acho, eu gosto. Porque eu não sou muito aficionado por vegetação, eu gosto muito do elemento construído. Então eles dois têm que dialogar muito bem. Eu sinto falta do verde, para falar a verdade. Acho que se tivesse o verde, e com esse motivo, seria perfeito, seria a melhor obra dele. Mas, né? Mas o feito dele em si paisagístico eu já acho bastante interessante. Eu acho o paisagismo moderno não tão bonito assim. Sem muita vegetação, acho que tira um pouco do... Agora, com certeza, a obra mais repercutida, que tem, que mais descreve o trabalho do Guller Marx aqui no Brasil, pelo menos na cabeça e na imagem das pessoas, é a Avenida Atlântica, né, do Rio de Janeiro, em especial as calçadas de Copacabana. E assim, a mais famosa são as ondas do mar que ele retrata, mais adjacente à areia da praia, né? Que eu particularmente acho o negocinho mais sem graça que existe. Porque se você fica hospedado num desses hotéis aqui em cima e olha aqui para baixo, gente, o traçado que tem nesse eixo central, que inclusive é onde acontece uma feirinha hippie. Então quando você está lá no fim de semana, ou se eu não me lembro, alguns dias à tarde também, é montado um monte de barraca hippie aí, eles começam a vender aqueles artesanatos lá, bem aqui no meio, ó. Aqui, ó. E esse desenho que está aqui, quem está andando lá não consegue ver o tanto que ele é bonito. Que é o mesmo que está aqui, só que aqui está num trecho, né, da avenida, aqui está em outro. As obras são, na verdade, verdadeiras retratações da arte abstrata. Ela é muito interessante. É uma das imagens artísticas mais lindas que eu já vi na minha vida. Foi quando eu fui para aí, que fiquei hospedado no hotel lá em cima, que eu olhei para esse calçadão de baixo. E eu não sabia, né? Na época, eu era estudante de arquitetura, eu só sabia das curvinhas. Eu nunca tinha visto desenho. Aí eu fui para cima do hotel, olhei. Quem está lá não consegue saber que tem esse desenho tão bonito. Você tem que estar de cima realmente para perceber. E aí foi quando eu me apaixonei por esse desenho aí.
né? E aí aquela imagem da curvinha para mim, ela se perdeu no tempo, não nem lembrava mais que ela existia, tamanha importância que eu via no traçado que tinha nessa área mais central. E na verdade ele continua ao longo de vários trechos do calçadão adjacente e penetrando assim no acesso dos prédios. Então é muito mais do que a gente vê na propaganda. Um outro projeto assim, de bastante repercussão, que fica lá no Rio de Janeiro, é o projeto do Aterro do Flamengo, que é o início da orla, né, de lá do Rio de Janeiro. É um trecho que à noite é um local considerado um local de alta periculosidade, é bastante perigoso, porque é um local de acesso a marginais, fica perto do acesso de favelas, então é um pouco perigoso à noite, mas de dia ele é um dos locais mais agradáveis justamente por conta do seu traçado paisagístico. E vocês vão perceber, já como linguagem que a gente vai herdar do Burle Marx, essa linguagem dele de trabalhar com os desenhos fazendo contraste na forração. O Burle Marx, ele trabalha muito com o contraste entre vegetação, entre grama escura e grama clara. Depois ele trabalha muito com os contrastes extremos do nosso paisagismo. Então ele trabalha muito contrapondo Lambari roxo, que na verdade se chama Transdescantia, né, o nome da vegetação, e ele coloca muito isso contrapondo com o pingo douro. Então o amarelo com o roxo ele compõe muito. Ele gosta muito de fazer esse contraste do colorido. Outra coisa que a gente vai ver também é que ainda aqui no Museu de Arte Moderna, lá do Aterro, ele começa a trabalhar com essas torres, fazendo uma certa volumetria, onde alguns trabalhos dele é onde ele coloca as bromélias, porque vocês sabem que a bromélia ela não é uma planta que ela depende de solo para sobreviver, né? Bromélia vive de substrato, então ela gosta mais de estar no meio das cascas, das raízes, das folhas, e aí ali ela vai extraindo daquele substrato lá o que ela necessita para a sobrevivência dela. Então, nesse local é muito árido, muito seco, tem muito pouca vegetação, então tem muita pavimentação, já não seria tão favorável. Sem falar que é uma área que está exposta aos... fugiu a palavra agora. As pessoas podem depredar essa área, então a vegetação já fica mais rarefeita aí. Provavelmente o projeto inicial dele devia ter mais vegetação, mas na foto a gente vai perceber, principalmente das esculturas de pedra, e a gente vai ver muito o uso do seixo gigante, essa característica do trabalho dele que a gente vai herdar no paisagismo contemporâneo. Eu, inclusive, uso muito nos meus projetos seixos gigantes por influência do Burle Marx. Eu acho um negócio bem interessante para se ter no projeto e é fácil de conseguir. A gente consegue ir nas pedreiras e comprar esse seixo aqui de maneira muito fácil e não é caro também para trabalhar com ele. Então é uma coisa que eu pratico bastante. A introdução também dos lagos é uma coisa que ele vai trabalhar. Ele trabalha muito com os espelhos d'água. Isso vai se repetir aqui em Brasília, vai acontecer lá no Rio de Janeiro. Só que o ruim é que nesse momento a gente não estava ainda lidando muito com sustentabilidade. Já que nos palácios de Brasília, Palácio da Justiça, Itamaraty, ele também vai ter essa linguagem da planta aquática. Ele vai introduzir esses canteiros centrais nos espelhos d'água, só que normalmente com algumas deficiências no quesito sustentabilidade, no quesito, até porque os momentos eram outros, a maneira de ver era outra, a água dele não é em movimento. Então houve inclusive uns 6 anos atrás, deixa eu ver, 2008 para 2016, 8 anos atrás, houve uma concorrência para você refazer os projetos dele aqui, né, em Brasília. E eu fui lá para participar da concorrência, só que quando eu vi a quantidade de coisas que tinha que fazer e o pagamento era tão baixo e envolvia com engenheiro agrônomo junto, porque hoje em dia o arquiteto só pode fazer o projeto, ele não pode executar, né? E na minha empresa não tinha engenheiro agrônomo, então eu acabei desistindo disso daí. Mas eu cheguei inclusive aqui nesse local, essa imagem que tem aqui é uma visão belíssima do original. Hoje lá, essa vegetação está toda depredada, essa grama negra que tem aqui debaixo já era, nada disso que está aqui está bonito lá do jeito que está. A única coisa que sobrou muito bonita foram as esculturas que ele aplicou lá, o restante está depredado. E isso é uma coisa que a gente precisa estar atento quando a gente projeta jardim também. O paisagismo, a parte construída do paisagismo, gente, você
vai ano, volta ano, está lá do mesmo jeito se o material for bem escolhido, porque tem materiais também que demandam tanta manutenção que ele também fica muito depredado. Mas a vegetação, se não tiver alguém cuidando direto, ela vai sofrer e ela vai precisar de reposição. Então, isso aí é uma coisa que precisa ser constante nessas obras públicas aqui de Brasília, não em todas. Um projeto muito falado é o projeto do edifício Gustavo Capanema, que ele na época era sede do Ministério da Educação, se eu não me engano. E ele foi um marco da história do paisagismo, porque ele foi o primeiro platô construído, especialmente em frente a uma grande avenida. Era um jardim suspenso em cima de um prédio público. Isso foi a primeira vez que isso aconteceu, então ele marca muito a história do paisagismo por conta disso, né? E também por ele ter essa identidade brasileira, ter os motivos aí do paisagismo. Ele morreu? Boller Marx já morreu. Faz muito tempo não, mas já morreu. Quando eu comecei a dar aula, ele ainda era vivo. Aí eu falava dos trabalhos dele e tal. Eu ainda até tinha reportagens que ele dava e eu passava. Aí hoje eu já prefiro botar os documentários que foram feitos com ele após a morte dele, porque aí eles se aprofundaram mais. Porque o Boller Marx, ele era muito... Ele viajava pra caramba quando você tentava falar com ele. Você perguntava do trabalho dele, em vez de ele responder, ele queria dar uma de Jesus Cristo, né? Então ele entrava numa parábola, aí dizia que a arte, a música, e aí a culinária, e aí, sabe, ele entrava numa atmosfera assim tão profunda que não dá pra você navegar junto com ele. Mas é interessante conhecer essa faceta da personalidade dele também. Eu tenho um vídeo aqui também dele viajando na maionese. Não, primeiro que ele dava ele fazia as matérias bêbado, né? Então ele enchia a cara e você chamava para ele para falar, ele começava a cantar música lírica. Ele também era cantor, né? Então ele começava a dar aqueles agudos dele lá profundos, muito doidão. E os momentos eram outros, né? Eu não duvido que ele fosse o maior cheiradão, que ele tivesse, né, uma profundidade mística aí relacionada com as cheiradinhas dele. Não sei. Aí aqui já são projetos feitos em propriedades privadas, né? Me falhou agora a memória exatamente o nome desse projeto, mas ele vai fazer no Rio de Janeiro, Petrópolis, muitos trabalhos, inclusive um desses está no vídeo. Eu não vou falar muita coisa porque senão eu vou estragar a história que o próprio cara lá fala. Se eu não me engano, sabe a dupla Christian e Ralph? Eles compraram uma das propriedades que tem a obra do Boller Marx, mas na época não era deles, né? Então o cara que era o dono que vendeu, fizeram um documentário e ele dá o depoimento dele. O cara faz um projeto lá numa piscina, no meio do projeto do Boller Marx, sem contratar ele e sem consultar ele como é que poderia ser aquela intervenção. Aí o Boller Marx fica muito puto, aí não quer mais entrar, o Boller Marx ele ficava visitando as obras dele periodicamente, né? Porque ele sabe que as obras precisavam de manutenção. Inclusive esse sítio que ele fez esse projeto ganhou um prêmio internacional, foi reconhecido, e aí, enfim, ele tinha o maior cuidado, o maior zelo pelas obras dele. E ele passou a não querer mais ir no sítio. Ele entrava pelo fundo da propriedade para não ver o local que estava a piscina. E ele brigou, ficou de mal com o dono do dono. Isso é comum, eu já tive a cena super semelhante. Eu também tenho uma casa que eu visito ela, que a gente vai de vez em quando, que o cliente também se juntou com o meu sócio. Eu viajei, fui para Recife, aí ele começou a executar o projeto, e o meu sócio queria acelerar para executar enquanto eu estava em Recife, né? Porque ele podia fazer tudo o que ele quisesse sem me consultar. Aí ele mudou, aí fez aquela tal da piscina que eu falei para vocês do Thomas Dirt. Então quando eu entro lá na casa, eu passeio, eu não passo perto de onde está o negócio, não. É bem desagradável você perceber, porque está feio, inclusive, né? Vocês vão ver, vocês vão ter a opinião de vocês quando a gente estiver passando lá. Gente, essa daqui já é a praça que eu passava meu fim de ano, até 2, 3 anos atrás, antes de eu me apaixonar mais ainda do que eu já era pelo Carnaval de Recife, era onde eu passava meu ano novo. Aí como as passagens começaram a aumentar de preço, né? Começou a não ser muito barato ficar viajando para Recife, que ainda todo mundo que tem 1.400 pau para ir para voltar, se não conseguir a promoção, eu acabei deixando de ir no ano novo para passar ano novo com família, então indo só no Carnaval. Então essa praça daí, ela
é uma praça que eu conhecia bem. Primeiro que a minha infância toda eu passeava nela. E segundo que todo ano eu ia passar no Novo aí, achava um saco, porque era com a família. E Casa Forte é um bairro tradicional de Recife, é zona nobre de Recife. E todas as boas famílias de Recife, elas têm que passar o Ano Novo aí. Então eles fazem umas barraquinhas, cada um coloca as suas barraquinhas lá com cadeiras, mesas, e aí guardam. Minha avó ficava cuidando dos talheres, ficava, sabe, tensa porque alguém podia quebrar um prato dela ou levar o talher dela decorado embora, e eu ficava lá de vigia cuidando, então eu achava isso um saco. Quando dava meia-noite tinha uma apresentação dos artistas da terra, um palanque que era colocado numa igreja que tem aqui na frente, né? Que Casa Forte também tem toda uma história, tem toda uma importância cultural, porque lembra a história das guerras que deram origem lá à colonização do estado. Mas enfim, ela é uma praça pequenininha, ela é uma praça que tem esse espelho d'água muito grande, muita vegetação nativa, tem bastante dessas plantas aquáticas, desses filodendros, tem muitas helicônias, muitas alpíneas nas margens, mas é uma praça que ela tem água parada, né? Então, para ela ter essa água parada e não ser uma área de proliferação de doenças, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Na praça que a gente foi ver, na Quintas Boa Vistas, que a gente viu nas imagens, na verdade, eles tiveram que introduzir algum tipo de animal aí. Normalmente se coloca peixinho, né? Mas lá na praça de Casa Forte tem cada sapo deste tamanho. Então minha irmã, que também ia passar no Novo comigo, quando a gente ia para lá, quando a gente ia para essa praça, minha irmã só faltava morrer quando passava por perto. Porque na hora que ela estava atravessando, vinha um bicho desse tamanho e pulava na frente dela, né? Então ela não gostava muito não. Mas na festa de Ano Novo, os sapinhos já ficam com medo, vai tudo para dentro da água, então não rolava muito disso, né, à noite. Mas esse daí é um dos primeiros trabalhos, inclusive, do Burle Marx, já que ele começou lá em Recife, né? Uma outra que ele fez lá, que foi bem no iníciozinho do trabalho também, é a Praça de Euclides da Cunha, que está aqui. E nesse sentido aqui, ele faz um resgate cultural muito interessante, porque a escultura com a imagem do sertanejo, ela fala muito do estado de Pernambuco. Vocês lembram que eu fiz uma crítica, quando eu falo lá do Parque Dona Lindu? Vou aproveitar que a gente está com a internet, tentar ver o Parque Dona Lindu. Vocês não viram, vocês não fazem ideia do que é, né? Então vamos ver. É uma manifestação paisagística também, que fica lá. Tem um Recife que é enorme, só que eu não sei o nome. Ele é muito, muito grande, as pessoas andam de bicicleta, com tudo lá, é enorme. É o Parque da Jaqueira? Eu acho que tem muitos prédios em volta. Parque da Jaqueira é onde eu fico quando eu vou para Recife. Eu fico hospedado 2 esquinas ao lado do Parque da Jaqueira. Então eu vou mostrar, já que você falou, Parque da Jaqueira, que eu conheço muito, eu malho lá do lado quase todo dia, quando eu estou em Recife. Aliás, o Parque da Jaqueira, não vai dar tempo de improviso aqui eu baixar. Eu estou com as fotos do Parque da Jaqueira e do passeio de barca que tem, que é um passeio que é como eu preciso pegar um ônibus, aí eu vou com você para onde? Você chega lá, paga R$1 e você atravessa de barca para ir para o bairro do lado. Eu, para atravessar da Jaqueira para Torre, para ir malhar para a academia, eu pego a barca. Porque eu só preciso da barca, porque a academia fica do lado assim que acaba a travessia. Então deixa eu entrar aqui, ó, no ERF. Não sei se é esse que você está falando aí, porque eu achei que era o da Jaqueira. Que eu saiba, eu não pesquisei isso, né, ele tem muitos prédios. O Parque da Jaqueira não é obra do Burle Marx. Estou falando somente porque você comentou aí, que eu falei que a gente ia assim, ó, aqui é um dos acessos ao Parque da Jaqueira, mas a gente não vai conseguir ter imagens internas dele, a não ser se tiver aqui registrado por debaixo. Infelizmente só botaram 2. Aqui é mostrando o local. Opa, eu estou falando e vocês não estão vendo nada. Eu estava pensando que estava aí para vocês.
Olha lá. Aqui é a imagem aérea de onde fica a travessia, que a gente atravessa o Rio Capibaribe. Aqui é o local da barca, ó. Eu faço muito essa travessia, todo dia eu faço, todo dia eu atravesso daqui para lá. Aqui é onde fica a pista de bicicleta, né? Onde tem a competição de bike. Aí tem os morrinhos, é super divertido lá quando está rolando. Aí tem essa área aqui do passeio, né? Onde a gente anda, corre lá dentro, faz Cooper. Aqui a área, deixa eu ver o que é isso, Vital Brasil Net. Aqui é uma academia. É isso mesmo? Não, a academia fica para cá. Aqui é a academia que eu malhava até ano passado, a Life. Conheço todos os professores de lá. E aqui já é onde está o parquinho. Não é tão grande não, viu? Ela parece ser grande porque Recife não tem grandes áreas verdes assim, de parque e de praça para você brincar. Então, em relação às outras, ela é. Lá em Recife, inclusive, existe um plano de preservação das praças, que é a adoção de praças. Então, todas as empresas que ficam perto das praças, elas adotam essas praças e cuidam do manejo e cuidam da preservação. Então, você chega lá, tem sempre uma propaganda de alguma empresa e falando que foi a empresa que adotou a praça. Então, ela cuida das praças para preservar. Isso é uma coisa muito interessante, muito legal que tem em Recife, que não tem aqui. Mas eu estava querendo falar era de quê? Antes de entrar aqui. Foi da Praça de Casa Forte, não foi não? Não, você já tinha colocado. Era Praça Euclides da Cunha. Não foi ela não. Eu ia mostrar a Casa Forte mesmo. Praça de Casa Forte. Será que eu... é que legal. Dá para ver até o traçado da praça por aqui. O acesso chegando pelo Shopping Plaza. Eu estou tentando jogar o bonequinho no lado do clichê, chegando ao Shopping Plaza. Casa Forte, acho que é por aqui. Eu me lembro que o Shopping Plaza está por aqui assim. E a Praça de Casa Forte está aqui. Olha lá, essa daqui é a igreja que fica na frente da praça. Esse canto aqui é o local onde são colocados os palanques todo ano. Aqui é a visão de como é o paisagismo lá. Aqui são os espelhos d'água internos. Então as pessoas colocam barraquinhas ao redor disso aqui tudinho. Então, inclusive na beira dessas casas aqui também são colocadas algumas barracas e outras aqui nas calçadinhas. Não é uma praça grande também não. Achei que ia poder entrar lá, não dá. Eu acho ela pequenininha. A gente não vai ver escultura. Realmente é o traçado paisagístico aí que é o grande feito dela. Ai caramba, por conta dessa rigidez do horário, eu não vou poder falar muito mais do Buller Marx. Vou ter que dar uma gravação só para esse finalzinho de uns 5, 10 minutos para complementar a nossa aula, tá? Então vou interromper porque senão não consigo fazer o registro lá do ponto. E a gente vê só a pontinha do finalzinho de Buller Marx antes de assistir os vídeos, tá? Então vamos interromper aqui.